Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Boa noite, povo de Deus. Feliz e abençoado ano de 2026. E vamos iniciar nosso podcast, primeiro de 2026, com São Paulo Apóstolo. Falar sobre a vida, a vivência de São Paulo. E hoje viemos à paróquia São Paulo Apóstolo, esse santo padroeiro de nossa cidade, que leva o nome de nossa cidade. E vamos conhecer também um pouquinho mais sobre a paróquia São Paulo Apóstolo. Venham comigo. Bem-vindo a mais um podcast, o 12º podcast Iluminai-nos, hoje aqui na paróquia São Paulo Apóstolo, com o padre Alan, ou Alan, diácono Marcelo, conhecido por nossa paróquia, esteve no nosso 4º podcast falando sobre o diaconato, a irmã Silvana e a irmã Melinda. Sim. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Obrigado pela presença de vocês, pelo sim que vocês deram hoje para estar aqui para a gente falar um pouquinho da história dessa paróquia. Mas antes de falarmos da história da paróquia, a gente gostaria de conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Vamos começar pelo padre? Adriana. Adriana. Atualmente eu sou padre aqui. Pós-caminho para ser agora, festa da Convenção de São Paulo, dia 25. Me ordenei em 3 de dezembro de 2022, tenho somente 3 anos de padre. Minha vocação nasceu ali na Zona Sul de São Paulo, no ano de 2007, né? E aí eu só fui entrar no seminário em 2014.
Digamos que foram 7 anos de luta, né? E Deus me vencendo, questão vocacional. Sou padre, sou feliz, estou aqui, né, para ajudar a conduzir essa pequena parcela do povo de Deus nos caminhos do Senhor, por intercessão de São Paulo e Santos Expedito. O senhor é formado... Formado em filosofia, teologia, também me formei em administração. Diácono Marcelo, que a gente já conhece da nossa paróquia. Se apresenta novamente. Famoso, Diácono Marcelo. 2018, permanente, sou casado, 33 anos, também formação para o padre, né? Estudamos na mesma faculdade, mas em campos diferentes. Eles foram no campus da Ipiranga, eu estudei na PUC aqui no campus de Santana, estava à noite, né? Mas antes disso também me formei em administração, ali na antiga faculdade 9 de Julho, hoje Uninove, né? Em 98, depois fiz pós-graduação, fiz recursos humanos, trabalho, né? Atualmente já completar 34 anos na empresa, atualmente. Sou administrador lá, mais na área da gestão das pessoas, né? De recursos humanos. E estou aqui, cheguei aqui dia 1 de março de 2023, faz 3 anos que estou aqui como assistente pastoral. Ajuda aqui, eu e o padre fazemos administração, né, da paróquia, parte financeira, pagamos conta, olhamos reforma, é o necessário da paróquia, né? E como diácono, né, diácono do seu ministério, né, responsável pelos sacramentos, né? O sacramento do batismo, do matrimônio. Então, eu tenho muita proximidade com as minhas amiguinhas, minhas senhoras lá do batismo. Mas também sou aberto a atuar em qualquer outra pastoral que for necessário. Sou originário da Candelária. Ali na Candelária eu fiquei por 4 anos. Né? Meus primeiros 4 anos de diaconato eu servi naquela paróquia da Candelária. O senhor falou que o senhor é diácono permanente. Para quem perdeu o nosso episódio de número 4 do podcast, o que é o diácono permanente? Boa pergunta. O padre também foi diácono. Isso. Só que ele é diácono transitório, né? Você faz um trânsito para o sacerdócio. Eu, enquanto casado, eu sou permanentemente diácono, né? Eu não tenho... eu não posso ser padre, também não tenho vocação para, porque eu sou casado, né? Então eu vivo a dupla sacramentalidade, né? O sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Então, eu, com tantos outros colegas meus, nós somos diáconos permanentes, porque nosso primeiro sacramento é o sacramento do matrimônio. E através dele, nós somos chamados ao sacramento do diaconato permanente. O padre, aliás, né, o padre, o bispo, todos falam, né? Todos nós somos diáconos também, eterno. O Papa fala, primeiro grau da ordem. A gente, né, o padre, o padre traz esse diaconato, que é o serviço, né? O serviço não, você muda de grau de ordem, mas o serviço continua. Por isso que é permanente por conta do sacramento do matrimônio. Tá certo. Alguns colegas, recentemente, né, o Daniel, né, da região da Brasilândia, ficou viúvo, e hoje ele é padre. Né? Então fica às vezes aquela coisa confusa, mas é falta de entendimento. O padre tem filho, porque antes ele era diácono. Ele foi chamado a ser padre, tem vocação, hoje ele é um padre, mas antes ele foi diácono permanente. Então, diácono permanente pode futuramente ser padre. Se ele se tornou, sim. Não é o caso, né? Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Eu não sei. Não está no meu planejamento. De forma alguma. Amado.
É isso. Obrigado, Diácono. Agora a irmã Silvana. A senhora já faz também alguma atividade na nossa paróquia, se você puder se Sim, apresentar. sim, eu nasci, eu tenho 61 anos, eu nasci aqui nessa região, sempre morei na Rua Quedas, no 472, minha vida toda. Quando eu tinha 24 anos, eu casei na Candelária e fiquei 4 anos fora aqui do bairro, porque estava construindo a minha casinha no fundo da casinha da casa da minha mãe. E eu sempre morei aqui. E assim, sempre aqui o pessoal, né, os vizinhos, tinha uma devoção por Santo Expedito, né? Tanto é que muitas vezes eu ia lá na capela que tem no metrô Tiradentes, lá na Rua Jorge Miranda. E um dos dias que eu fui lá, quando eu estava voltando, estavam colocando uma faixinha ali no número 505, que é um salãozinho pequeno, era um barzinho. Até um mês atrás era um barzinho. E colocaram a imagem de Santo Expedito, né? E eu vi que colocaram lá, Comunidade Santo Expedito. Só que eu trabalhava e daí a minha mãe foi se aproximando lá na comunidade e eles começaram fazendo terços, né? E depois tiveram a oportunidade de adquirir esse imóvel, né? E daí, aos poucos, com bastante trabalho de todo mundo, foi evoluindo. Daí eu tive uma filha que hoje está com 25 anos. Quando a minha filha nasceu, eu queria muito que a minha filha fosse batizada aqui, mas ainda não podia, porque ainda não tinha se tornado paróquia. Então, ela foi batizada na paróquia Nossa Senhora dos Prazeres. Mas eu tenho muito orgulho e fico muito feliz em poder dizer minha filha, ela fez a primeira comunhão aqui, né? Com o padre Nadir veio na época, o padre Manuel estava aqui, nessa época ele estava aqui cuidando da paróquia, mas ele tinha um compromisso, então o padre Nadir veio fazer a primeira comunhão. E depois ela foi crismada pelo Dom Sérgio, que depois de 3 meses foi transferido para o Sul, né? Ela foi crismada aqui também, né? Então, assim, como eu moro muito próximo, né? 4, 5 casas aí para baixo, eu acabei me envolvendo, né? Daí um dia me deram um susto, hoje você vai fazer leitura. Meu Deus! Começa assim. Mas eu nunca, não tem problema, faz hoje, tudo tem uma primeira vez. E eu acabei ficando na parte da liturgia, né? Hoje eu ajudo na liturgia e sou ministra da Eucaristia. Jesus pediu para o Padre Benedito me chamar, eu aceitei de bom coração. Sou muito feliz de ser ministra. A gente consegue atender o pessoal aqui da rua, levar comunhão para quem está acamado. E assim, eu vivi por tudo que nós passamos, desde quando era cadeira de plástico até começar a comprar banco. Tinha muita procissão, faziam procissão, sempre de Santo Expedito, fazia a procissão de Santo Expedito, fazia a procissão do Santíssimo, fazia a procissão de Nossa Senhora Aparecida, fazia a procissão de tudo quanto era jeito, né? Porque o padre Carlos Alberto, ele falava que a gente tinha que apresentar a nossa fé, a nossa devoção, porque senão a igreja ia sempre estar vazia, né?
Então, teve uma época que ele fazia procissão todo dia. Ele dava a volta no quarteirão todo dia, com um grupo de pessoas rezando o No tempo terço. das missões. É. No tempo das missões. Exatamente. Redentoristas. E a gente é todo dia, eu e Ana. 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, isso, exatamente. Eu posso Vamos voltar, hein? muita gente na igreja, né? Não tem muitos redentoristas. Mas realmente trouxe muitas pessoas, né? A Sarah falou que começou nas leituras. Também iniciei com a leitura, né? Na liturgia. E aí vai vindo projetos, o padre vai chamando aqui e a gente acolhe, dá o nosso sim, e Sim. aí e a gente fica tão feliz, né? Fazendo que a gente. Não só que a gente gosta, né? Mas que é para Cristo, né? E assim, o dia que eu fiz a primeira leitura, a dona Angelina, ela já devia estar perto dos 80 anos já. Daí eu falei, dona Angelina, eu tô apavorada, né? Se eu errar alguma coisa, ela fez assim para mim, ela segurou na minha mão e fez assim: você não está lendo para quem está sentado aqui, você está lendo para Jesus. Eu nunca esqueci, até a blusinha que ela estava eu lembro, sabe? Então, assim, a partir dali, sempre que precisam, às vezes, da ajuda em nas festas, em alguma coisa, eu faço tudo pela paróquia para Jesus. Eu venho com essa mentalidade. Eu vou dar o meu melhor, porque o meu melhor é para Jesus, né? Porque não sou eu, e sim Cristo. Então, a gente não faz pela gente, não faz pelo nosso ego, sim para Cristo. Né? Eu sou teimosa, eu quebrei o pé, eu já queria vir fazer leitura, eu tomei bronca, sabe? Eu queria, porque estava todo mundo apavorado lá, e eu vendo a escala. Deixa que eu vou. Não, dona Silvana, a senhora esqueceu que tem degrau. Também temos que ver a saúde. Mas é muito bom, é gratificante a gente servir, né? Então, Sim. E falando em servir, a senhora é doutora, né? Fiquei sabendo que é doutora. Também, além de ter feito direito, né, eu também fiz administração de empresas na Uninove, que hoje é Uninove, né, mas eu me formei acho que em 87, 88, depois que eu fui fazer direito. Depois eu fiz uma pós-graduação no comércio exterior, depois é que eu fui fazer direito. Né? Então, também. E a vida da senhora aqui na paróquia, a senhora também serve? A paróquia também estou desde o começo, né? Eu não lembro exatamente essa história que a Silvana contou, porque quando eu comecei aqui, já estava pronta a capela. Eu sabia que tinha ali um terço, às vezes passava rapidamente, né? Sempre fui trabalhar e sempre correndo, né? E tem uma porção de coisa para fazer. Então, até que eu comecei assim. Aqui tem os artigos religiosos aqui, e tem a pessoa vendia os artigos religiosos, né? E era tanta a venda dos artigos religiosos que eles faziam escala. Então, o pessoal vinha, cada dia não, professor, nós estamos precisando de alguém para vender os artigos religiosos, né? Porque o povo aproveitava o tempo que tinha, né? Não é que ia... Então, eu falei assim, mas eu trabalho, né? Todo dia, eu só tenho tempo de sábado e domingo, né? Eu falei, de domingo mesmo, tipo, eu estou precisando, não tem ninguém de domingo e tudo mais, né? Falei, então, de domingo, né? E domingo eu ficava aí, e realmente tinha, né? E a gente era quase uma conselheira também, porque o pessoal chegava aí para comprar um santinho, comprar uma coisa, e ficava conversando, às vezes estava até com algum problema, né? E com essa história a gente conversa e a pessoa até saia dali mais aliviada também, né? Não era só assim vender, né? Então tem essa parte também. A gente ficava ali bastante tempo conversando e também tem essa parte de fora. Depois eu fiz outras atividades aqui também na paróquia, fui da pastoral do batismo, né? Também fiz leitura e parte da liturgia.
E ultimamente que eu não estou assim muito ativa na paróquia mais, né? Mas estou sempre por aqui vendo o que precisa, né? Então, Com certeza. Dando suporte, né? exatamente, isso pode, exatamente. Quanto é importante, né? Ali a pessoa que está vendendo um artigo religioso também ser uma pessoa religiosa, né? Não Exatamente. ser uma pessoa qualquer, né? É, Porque às vezes a pessoa vem e está precisando de ouvir. Às vezes só ouvir já basta, né? E então, ter esses... tem histórias bem interessantes aí, sabe? Que chegava uma pessoa, estava preocupada com o filho que estava do lado de morte, vai. Então, eu falei assim, e agora ele foi encontrar lá a pessoa, vai passar. Então, eu peguei um chaveirinho baratinho, e eu falei, olha, a semana que vem, ou quando eu der, a senhora vem aqui de novo e a senhora vai me contar que com esse chaveirinho que ele foi lá, saiu tudo bem para ele. E não é que deu tudo certo, e saiu mesmo. Ela voltou para falar, né? E como a gente ficava, a missa acabava pelas 10 aí de pouco, então a igreja fechava, né? A igreja ficava aberta, porque a gente estava aqui, as plantonistas, né? Era plantonista. E vinha muita gente para a igreja, para rezar alguma coisa, o problema, né? Encontrava a gente ali, queria conversar com alguém, e era essa parte aí que a gente fazia também era uma parte boa, sabe? Tinha já o pessoal que ficava aí, a Leonor, né? Depois de missa, ele ficava lá, e tinham as pessoas que ficavam aí, e era muito bom também, né? E essas outras coisas que eu fiz também aqui também foram muito boas, eu fazia com muito gosto, né? Agora, voltando à paróquia, como vocês disseram, aqui nem sempre foi São Paulo Apóstolo, era Santo Expedito. Era a comunidade Santo Expedito. Então, era uma capela, Santo Expedito, que era da Isso, capela Santo isso. Expedito. E tem mais devotos a Santo Expedito do que de São Paulo aqui. Sim. É uma história triste. O Santo Expedito porque ele foi escolhido no dia Nossa Senhora dos Prazeres, da igreja Nossa Senhora dos Prazeres, que a comunidade pertencia à paróquia Nossa Senhora dos Prazeres, né? E o padre Nadir, ele viu a necessidade de ter uma paróquia aqui, né? Uma comunidade, alguma coisa, que ficava distante, né? Tem o povo dessa região que ficava distante de lá, né? E a Santa Luzia é uma igreja antiga, bem antiga, mas não tinha um padre lá também que fizesse missa sempre. E aqui ele encontrou o lugar para fazer. Então ele estava lá conversando com o seu João, né, com o seu João Pinheiro, com a Lígia, e estava falando, vai fazer uma paróquia lá, tudo mais, e uma igreja lá. E tinha lá as imagens que ficam na igreja, né, que ficam no canto. Você, então a gente podia escolher uma imagem para santo para pôr, né? E tinha o Santo Expedito, esse mesmo, o barrigudinho que a gente fala, né? Então, eles escolheram isso daí e saíram de procissão, né? E depois foi toda aquela história que a Silvana contou, né? Que fizeram ali, o pessoal ia fazer texto e tudo mais e tal, até que, né? E essa igreja ficou toda reformada, né? O Santo Expedito ficava num espaço aqui, eu nem sei se aqui era fechado até aqui, mas eu tenho as fotografias daquele tempo, né? Não trouxe agora, mas a gente tem. O primeiro padre que veio aqui mesmo, que veio o padre Nadir, né? O padre Nadir e o padre Alberto, né? Isso. Que vinham aqui fazer as missas, né? Correndo, porque fazia aqui, depois ia na Santa Luzia, fazia a missa lá no Depois ia Nossa Senhora dos Prazeres, né? Então, era uma correria era uma para o padre correria, Nadir. Ele, né, era muito trabalho para ele. Ele já estava com idade, né? É. E depois. O bispo mandou os dois padres, mandou o padre Juliano para cá e um outro padre, um mocinho, que eu não lembro o nome, lá para Santa Luzia. Era o padre. Bom, para ajudar o padre Nadir. Então aqui ficou o padre Juliano, né? Então no tempo do padre Juliano, todo santo o padre Juliano fazia a festa. Podia ser Cosme Damião, podia ser. Todo santo ele fazia. E a Dona Maria que morava, aquela Dona Maria que era bem alta, que morava, a mãe da Márcia, Acho que a Maria
A Dona Maria, tudo ela queria arrumar o andor para fazer procissão. Não, tudo tinha que ter procissão. E ela que arrumava o andor. E ai, se caísse uma flor, podia cair. E tinha aquela floricultura da Eni, né? Da E ela Eni, dava flor toca buscar flor. A mulher sempre doava as flores e tudo mais, né? Isso. E para Doava. fazer. Mas era assim, era de Santo Expedito. Se ela pudesse, ela fazia de São Pedro, de São Antônio, de tudo. Ela queria fazer assim. Todos os santos ela queria que tivesse procissão. E o padre Juliano também queria fazer. Toda vez tinha São Francisco tinha lá, né, um altarzinho, porque também a igreja precisava, estava começando, então tinha sempre coisa que precisava fazer na igreja, né? E então sempre precisava de dinheiro mesmo, né? Recursos, né? Para poder atender a paróquia, né? Então, fazia, né? E o povo gostava de vir aqui, né? O povo gostava de tudo que acontecia. Se a gente for falar da vida de Santo Expedito, ele é o santo de todas as causas, né? Das causas, Suas causas impossíveis. Urgente. As causas urgentes. Urgentes. Hoje, Não pode deixar para amanhã. Oração ao Santo Expedito diz, né? Eu preciso desta necessidade Hoje. hoje. tem que ser hoje. Vindo A minha conversão, então, falando da conversão também, ou a conversão é hoje. Também, conversão, vou conversar necessidade, tudo para hoje. E a gente pode falar um pouquinho mais da vida de Santo Expedito, para que também possamos conhecer um pouco mais sobre a vida deles, as senhoras que são Eu devotas. sei que ele era soldado romano, parece, né? Ele era armênio, né? Parece, mas era. Bom, o Império Romano foi tomando conta de tudo, né? Então, acho que a Armênia, naquela época, lá, a nação da Armênia, então, falando que ele era armênio, né? E que ele era soldado, e ele, como um soldado, tem que matar pessoas, né? Então, parece que, acho que talvez esse sabe melhor, ou eu estou lembrando diferente. E ele chegou e se arrependeu, falou, meu Deus, não é certo fazer isso, né? Então, depois ele falou, mas eu tenho que converter, não posso fazer. Depois ele falou, é hoje, minha conversa vai ser hoje, né? Isso que o pessoal conta a história, né? Esse mesmo pode. É isso aí. Eu tinha vindo celebrar aqui um tempo antes, né? Até foi uma semana que era o tiro de confissões, tempo passado, né? Então, foi a primeira vez que eu tinha celebrado aqui. E depois, assim, recebi a mensagem do Dom para cá, na capela, na paróquia, São Paulo Apóstolo. E quando eu cheguei aqui no de março, a primeira coisa que me falaram é: a nossa festa está atrasada. Qual é a festa? Né? São Paulo Apóstolo foi em janeiro, a festa de Santo Expedito. Ela tem que acontecer. Então, eu fiquei aqui um período, né? Não tinha padre aqui, eu fiquei de março até julho, fiquei, né, quase 4 meses, só vinha padre aqui para celebrar no final de semana, mas o dia a dia da paróquia, né, com a ajuda do povo, a gente foi fazendo o que precisava. E aí eu fui entender essa questão do Santo Expedito, né? E aí eu tinha comido, né? Mesma coisa com eu tive na África, a gente falava muito lá. Você pode se contrariar tudo, menos a cultura da pessoa. Exato. Porque você mexer com a cultura, você provoca uma guerra civil. Aí eu guardei isso quando eu estive em 2013 na África, Moçambique. Então, essa devoção maior que é Santo Expedito. Então, se eu mexer com isso, vão me colocar para fora daqui. Né? Eu não preciso nem nesse bairro. Então, vamos fazer a festa de Santo Expedito. E fizemos, né? Naquele ano, fizemos me desdobramos aqui, a gente se desdobrou, né? Começamos do zero, a partir de 1 de março, porque a festa é 19 de abril, e aí eu fui entender um pouco desta devoção, desse fervor por Santo Expedito, né? Por quê? Porque começou com muita luta lá atrás, na missa que era celebrada ali na
atrás, depois a compra deste terreno. Daí, Depois enquanto estava em obra aqui, tinha um terreno ali na frente que o Luizinho Cedia também, cedia para fazer festinha, Sim, quermesse, festa. depois a Teve até fogueira. compra daqui de trás, É. muita luta. Então você entende por que é essa devoção. E é bem certo que teve um dos 30 que nós fizemos aqui, veio um padre aqui que eu não vou citar o nome, não precisa, não faz necessidade, que ele começou a homilia dele dizendo: Santo Expedito é um santo de que não se tem exatamente certeza da existência dele. Eu falei, meu Deus, em termos de como que vai falar isso em uma devoção gigantesca dessa? Seu Paulo, e seu Paulo depois, como é que pode? Tem sim, ele existiu, sim. Mas assim, tem assim algo que. Mas aí eu me lembro lá de Moçambique. Não mexa com a devoção do povo, que você arruma problema. É verdade. Então, embarcamos nessa devoção forte, essa despedida. Tanto é que todo dia 19, aqui é dia de despedida. Tem 2 missas, 3 da tarde, 20 horas, né? Então, assim, eu conversando com as pessoas, buscando, resgatando, né? A história você entende, né? Agora, a mudança para São Paulo Apóstolo, que é agora dia 23 de janeiro, 15 anos de paróquia, São Paulo, isso, né? Essa virada de chave, né, para São Paulo Apóstolo, né, que é o padroeiro também da diocese. Então, aí você é o apóstolo, né, aquele que se tornou de perseguidor a seguidor. É. E você tem essa virada de chave. Mas Santo Expedito ainda continua enraizado. Tem muito apelo. Tem muito, Muito né, apelo. tem o Expedito, que ali é onde está melhor, né, que ele tem muitas flores, são também, você pega ali, né, tem gente que põe até dinheiro ali, né, dentro do capacete. Então, são muito. A devoção é forte, não só de pessoas daqui, pessoas de fora que vêm aqui experimentar essa devoção também. É isso do pouco que E é uma coisa enraizada mesmo. enraizado. Porque, assim, qualquer lugar que você vá, se vai no mercadinho, vai fazer a unha, vai em qualquer lugar. A igreja de Santo Expedito está aberta hoje. Ninguém fala paróquia São Paulo. Fala. Para a igreja de Santo Expedito. E se a gente quiser falar. Eu escuto isso de final de semana pelo menos umas 10 vezes. Porque eu trabalho a semana toda, daí eu tenho que fazer as coisas aqui na Redondeza. Lá no Santo Expedito. A igreja de Santo Expedito vai abrir hoje? E se falar, e se a gente fala São Paulo, apóstolo, né? Eu moro perto da igreja de São Paulo. Que igreja que você vai? Na igreja de São Paulo Apóstolo. Onde que é essa igreja? Eu falei assim, lá no Santo Expedito. Todo mundo conhece. É São Paulo Apóstolo também? É assim, as pessoas reagem assim. A Infelizmente. devoção popular, verdade. na história da igreja no Brasil, né, a gente estudou muito isso, tem muitos lugares o que sustenta a fé Padre do Cícero, povo né? é a devoção. Padre Cícero. Cícero. Padre Cícero. É a devoção popular do povo que sustenta a fé. Da comunidade. E falando, né, Diácono falou da virada de chave. Isso ocorreu dia 23 de janeiro de quando? 2011. Quem foi que implantou aqui como paróquia São Paulo, mudou essa chave de capela Santo Expedito para paróquia? E como que foi também para vocês que estavam aqui? Agora é paróquia São Paulo Apóstolo. Como que foi? A devoção. A devoção por receber também. E não é só Santo Expedito, né? Aqui agora também tem São Paulo Apóstolo. Então, a senhora até falou assim, que chato. Não é chato, é bom que tem 2. E não é assim tão
o Santo Expedito. O Santo Expedito, ele realmente é um santo assim, tem muito apelo, não faz. Não, mas eu fiz promessa para o Santo Expedito, como não tem os documentos necessários e tudo mais, tal, né? E eu vou falar, mas como não? Eu fiz nossa, alcancei uma graça impossível. Então, vale, né? Que a pessoa. Então, muita gente fala, mas eu consegui tanta graça com o Santo Expedito, como que não é santo? Né? Então, o pessoal, Você né? vê o quanto que o fenômeno da devoção popular meio que criou raiz no coração do povo, né? É, Então, essa transição foi um pouco conflituosa mesmo. é, Sim. Assim, Foi. não foi fácil. Até hoje tem uns resquícios assim. Verdade. Mas saber que os dois morrem pela causa do evangelho, né? Senão, É. O São Paulo também falou. Chega uma hora que ele foi se converter. É que o padre Manuel, foi ele que tem a plaquinha dele lá, tal, ele que recebeu, né, a chave e aí passou a ser paróquia, né? É. Foi o padre Manuel. E o padre Manuel, ele não era um padre assim, ele era meio bravo. Oi, bom dia, boa tarde. Então ele não dava abertura para as pessoas. Daí ficava aquele povo falando, né, por aí, tá. Podia fazer um abaixo-assinado, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Fizeram, Do Joaquim. e você lembra quando fizeram para mudar o nome da rua, para não ser mais Rua Quedas, para ser Rua Santo Expedito, para mudar o nome da igreja? Até isso foi feito, gente. Mas uma Bateram queda, na porta da minha eu ia ser casa. Santo Expedito mesmo, que quedas, né? Não é que você está caindo, né? Mas aí tem 2 santos para ser né? Porque aqui tem muito estudante português, né? Se perguntar, pô, que nome só daste desta rua? Ele fala, essa rua não é nada, essa rua é só quedas, essa rua, só quedas. Só cai, né? Aí ficou Rua Quedas. Mas, assim, a transição de comunidade para paróquia, a gente percebe, assim, que Houve resistência. houve resistências, né? Mas também talvez seja, assim, um passo que cada pessoa da paróquia precisa dar, né? Da mentalidade de comunidade para a paróquia, né? Que a paróquia é a coisa mais ampla, a gente se torna mais independente, né? A gente assume mais responsabilidades, mais obrigações. Então, a questão, às vezes, a gente sempre lembra aqui, né, e ouvindo os relatos dos mais velhos, quando era comunidade, a coisa sempre era mais caseira, né? Era aquele chá de comadre, né? Era tudo mais... Agora, como paróquia, e aí também entra essa questão, né, do carisma paulino, né, de São Paulo, tudo, é uma coisa mais expansiva, né? A gente tem que saber lidar com, né, próprio da cidade de São Paulo, lidar com as diversas culturas, com quem pensa diferente, com quem está vindo de fora, saber acolher, saber integrar na comunidade, né? Não é mais aquela coisa tipo caseira, né? Agora a coisa cresceu. É um pouco que a gente está tentando viver hoje, assim, né? Falar do carisma de São Paulo Apóstolo, ele que leva o nome da nossa cidade, né? Então, vamos falar um pouquinho da vida dele, né? De perseguidor a seguidor. O senhor pode falar um pouquinho mais, padre? São Paulo, né? Saulo de Tarso, nasce, como o próprio sobrenome dele fala, Tarso, que é uma cidade ali da Turquia, né? Ele cresce filho de judeus, uma família que tinha certas condições, né? E a gente vai dizer, ele cresce numa das melhores, né, vamos dizer, universidades da época, na Escola de Gamaliel. Então ele era conhecedor de falar cultura greco-romana. Então, né, evidente a influência do Império Romano na época, mas também como judeu, né, toda a questão do pensamento hebraico, a lei hebraica, e também a influência da filosofia helenista, né? Antes de Cristo, né, a questão lá das invasões de Alexandre o Grande, né, levou forma de pensar da filosofia grega, sobretudo do helenismo. Então, Paulo ele cresce, né, digamos assim, nessas 3 vertentes, mas, sobretudo, um homem zeloso pela lei mosaica, né? E
como o Diácono bem colocou, né? Ele, por ser um ardoroso seguidor da lei, leitor ardente da Torá, ele vê o cristianismo, no primeiro momento, né, como uma seita, né? Como algo que precisa ser, de fato, eliminado. Né? Tanto que o nome, né, de Saulo, a gente percebe ali conforme o relato ali dos Atos dos Apóstolos, né, gera grande temor e medo, né, em muitos. Mas aí a gente percebe como que Deus, ele, na sua infinita misericórdia, conseguiu utilizar de tudo aquilo que Saulo era para o que seria Paulo. Então, o grande encontro, né? A gente brinca, né? Que, também ficou uma grande devoção popular, que ele caiu do cavalo. Mas ficou certo pelo cavalo. Mas os relatos, né? Tem relatos bíblicos que mostram que caiu do cavalo. Né? Mas de fato ele caiu. Caiu de algum lugar, estava andando. Talvez tivesse uma guarnição de soldados romanos. Que foi ele perseguia, é interessante, ele perseguia Cristo na pessoa dos cristãos, né? Mesmo sem saber. Buscava a verdade. Né? E ali ele teve um encontro pessoal com Jesus. Então, isso aqui já tem que ser um ponto muito latente para nós enquanto paróquia. O encontro pessoal com Cristo precisa marcar a nossa vida. Não pode ser um ponto de chegada, é um ponto de partida. Então, se nós não temos um encontro pessoal com Jesus, é complicado. Né? A gente vai ficar no conflito Santos Expedito de São Paulo, né? A gente vai ficar nessa coisa de fazer as coisas por obrigação, fazer porque tem que fazer. A gente acaba caindo num legalismo vazio, que era o que era Saulo, né? Legalista, né? Fiel, zeloso, né? Então essa questão do encontro com Jesus precisa marcar a nossa vida, a nossa existência, né? E aí depois o caminho de discipulado que ele faz. Ainda estando cego, e ali aos poucos tendo que aprender a doutrina cristã, primeiramente ali, né, a gente lembra o relato dos Atos, ele se encontra com... esqueci o nome agora. Jesus pede para ele acolher. Depois vocês dão... Ele vai, ele recebe o relato do Ananias, né? Ananias que recebe primeiramente, Ele recebe, você vai, a pessoa te esperando, já tinha recebido o recado que alguém ia procurar, alguém ia procurar. Você vai buscar e tem um tal de Ananias te esperando. Importante, aqui na nossa paróquia nós temos muitos Ananias, pessoas mais experientes, que precisam acolher muitos Saulos ainda, né? Não Paulo. Porque aqui, por exemplo, nós sabemos que a cidade de São Paulo hoje é uma cidade muito secularizada. Então, muitos dos que trouxeram a fé para cá, foi evidente os imigrantes portugueses, italianos, o povo nordestino. Muitos, assim, que ajudaram, assim, a fomentar a fé aqui, a não perder a fé. Então, a gente sempre tem que se recordar dessas questões, porque são muitas pessoas novas adentrando, às vezes, no ambiente e procurando uma resposta. A questão aqui própria da devoção Santo Expedito nos ajuda muito, né? Ou seja, não fere nada daquilo que é São Paulo, né? Não tira o prisma de São Paulo, muito pelo contrário, nós precisamos, às vezes, né? Pessoas assim, em situações urgentes, né, da vida, só ali, às vezes, levou uma vida assim, sem buscar muito a fé em Deus, né? E aí, no último momento que ela decide buscar, no momento de urgência, às vezes vem aqui, né? Quantos pedidos nós não temos aqui, né? Quantas graças alcançadas. Então, isso gerou muito fruto. Mas isso precisa servir também para que essas pessoas, ao chegarem aqui, né, aí já entre o carisma de São Paulo, possam aprender aos poucos esse discipulado com Cristo. Né?
porque você percebe, vai ter chegar a certos pontos, a certo ponto que São Paulo vai dizer, né, que ele coloca tudo isso como lixo diante do conhecimento de Jesus Cristo. Então, assim, nessa vida de discipulado, nos primeiros anos dele, tudo aquilo que ele sabia, serviu, né? Mas quando ele soube de fato a experiência que ele teve, o amor, né? A pessoa do Cristo na sua vida, ele colocou, olha, isso é importante, mas isso fica de lado, né? Diante do Cristo é o mais importante. Né? Então, essa experiência primeiro me marca. Estou aqui de frente, né, que eu estou lendo a frase dele, Senhor, o que queres que eu faça? Sim, o que queres que eu faça? Sabe, ele é latinha. Né? Analisa aqui, eu tô falando. Então, é muito bom, porque quando elas contam os relatos, como era a comunidade, nós temos aqui algumas pessoas novas, né? E isso é um patrimônio, né, que assim precisa ser compartilhado ainda mais, porque nós temos, vai nesses 15 anos de paróquia, muitas pessoas que não conhecem esses relatos básicos que elas estão contando aqui. Né? Então, para nós, assim, é um momento marcante assim, da nossa paróquia, porque todos nós precisamos assim, estar imbuídos dessa história, né, dessa luta, né? E aos pouquinhos ali, ir conquistando as coisas. E as festas que a gente fazia de Santo Expedito aqui, vinha de 3 a 5 mil pessoas. Ficava toda por rua. Era uma missa campal, né? Era missa campal. Depois sempre alguém ia cantar, tudo mais, tal, né? E então vinha mesmo muita gente, que tinha devoção, né? Santo Expedito. Então, vinha mesmo muita gente. A gente tem fotografia até também, né? Que eu tirava de cima do pela palco, né? No palco, mas no altar, mas dava para ver demais. A gente que estava aqui nesse tempo, né? Ver a quantidade aqui. Isso é bom também, né? Levar um pouquinho da história da paróquia. Porque às vezes a gente tá na paróquia que a gente não sabe nem qual é a história dela, né? Então, estar presente, saber de como foi, como é constituída essa paróquia, né? Porque pode ter muitas pessoas novas hoje que vêm por conta de São Paulo, mas que nem sabem da devoção maior por Santo Expedito. Então, vem por conta Às vezes, quando a paróquia, nós temos aqui um grupo das mulheres adoradoras, e às vezes nós estamos aqui, muita gente, não é assim, não estou falando de 3, 4 pessoas, estou falando entre 20 e 30 pessoas que eu já presenciei. As pessoas entram aqui, elas ajoelham lá no capelinha de Santo Expedito, elas não vêm no sacrário, elas vão lá, faz o sinal da cruz lá e vai embora. Esse é uma das questões assim, da devoção popular. Ela não pode parar em si mesma. Então, assim, tem que ser de fato uma espécie de chamariz para levar a pessoa a Cristo. Né? Mas às vezes toda a devoção popular tem um pouco dessa deficiência, né? Por isso que às vezes a gente, né, enquanto lá na teologia, né, a questão da devoção popular é muito criticada, né, por causa disso, né? Às vezes só ficava ali, mas evidente, como o Diácono bem colocou, durante a história católica religiosa no Brasil, sustentou muito tempo o povo, porque quando, por exemplo, em muitas comunidades paróquias no Brasil, quando não tinha padre, quando não tinha missa, o que sustentava era a devoção popular. Então, por isso de qualquer forma, se a pessoa vem, entra, faz uma oração, oferta, alguma coisa, a pessoa Expedito que está ali, né? Pelo menos a pessoa entrou numa igreja, veio rezar com fé, né? Não foi num bar, não foi. Então, isso já também. Já tem chamado. Exatamente. Já tem chamado. Vem. Tá aqui. Agora é trazer ela. Isso dá uma certa ligação também com o carisma paulino, né? A gente tem um trecho lá do Atos dos Apóstolos que ele vai evangelizar lá os gregos, né? Ele vai anunciar o Deus desconhecido, né? Esqueci no lugar, Areópago. E ali ele vai sentir uma certa
São Paulo ele vai sentir uma certa frustração, porque ele não vê uma certa eficácia, né? Ele vai usar toda a retórica, todo o entendimento, né? E tudo isso com esse encontro com Cristo ele não perdeu. Né? Ele vai utilizar toda a ciência dele para tentar anunciar ali aos gregos, no caso, a pessoa do Cristo. Mas quando ele entra na questão da ressurreição, eles deixam um pouco de lado, né? Acreditava. Mas assim, perceber que às vezes tem, sim, nossa comunidade, nossa paróquia, tem, como a Maria falou, pessoas assim que vão vir, mesmo que às vezes a gente sabe, né? Não por questão de consciência, porque não conhecem, né? Mas vão ali no Santo Expedito, mas entrou numa igreja, né? Já é um princípio para, né? O princípio ali para atrair a pessoa na vida. Pô, então, pediu, agradeceu. Então, já é. Né? Tá vindo no caminho certo. Agora é manter-se, né? E esse, Manter-se. Foi jogado uma semente. Né? esse Santo Espírito Grandão foi ganhado, né? Tem um senhor aí, e a história que conto é que ele faliu, né? O Renato, né? Renato Giraldi. É. Ele era um empresário, muito boa. ele era um empresário que faliu, né? E ele começou a procurar emprego. Ele tinha gráfica, parece, ele tinha uma gráfica e faliu. E ele começou a procurar emprego, ia na gráfica dos amigos e tal, não, mas já está ocupado completo, não sei o quê. E um dia ele foi no lugar, ele estava com o último dinheiro que ele tinha, não arrumou emprego, ele vinha vindo a pé do lugar, lá que eu não sei se era na Zona Sul, ele veio a pé embora, que ele não tinha mais dinheiro, né? E quando ele chegou ali, que ele morava aqui na região, não sei que lugar direito. Então, quando chegou ali na Tiradentes, né, que tem aquela igrejinha lá, aquela capela de Santo Expedito, ele estava tão cansado que ele pegou e parou ali para poder rezar um pouco. E ficou lá, né, descansando até, né? Vendo ali o Santo Expedito, pedindo alguma coisa. E ficou ali, até que a igreja ia fechar, né? Então a senhora falou assim, olha, a gente vai fechar a igreja. E ele pegou e falou assim, ele falou assim, e parece que a mulher deu um santinho para ele, alguma coisa para ele ali. E ele ficou com tanta fé naquilo, ele falou, nossa, se eu conseguir alguma coisa, né? Eu vou ser muito fã, né? Vou ser muito devota, né? Desse. E ele foi para a casa dele, lá logo em seguida, lá tem um amigo dele que chamou, né? Falou, estou precisando de uma pessoa que você pode vir aqui, né? E ele foi para ajudar, né? E como tinha a gráfica era de fazer papelada aí. E ele pegou e falou assim, olha, eu posso usar meu tempo vago, eu vou comprar o material e tudo, eu posso fazer santinho? E santinho o pessoal vai, faço o meu e entrega, né? Então ele começou a fazer santinho, lá, né? Na gráfica, emprestado do amigo, e começou a dar tão certo, que ele começou a abrir uma gráfica dele, daqueles santinhos lá, depois fazendo tudo quanto era santinho, né? E ele progrediu de novo, né? Conseguiu recuperar. Recuperou o que ele tinha, né? E depois ele também comprou esse santo. O dia que esse santo chegou aqui, a gente via militar, né? Era militar, naquele tempo estava fazendo, era militar, aí deu uma mão forte aqui, não sei o quê. Chegava, ele chorava. Quando chegou o Santo Expedito, se abraçava esse santo para ele, né? E chorava. A gente vê todo mundo abraçando o santo chorando. Então era a fé, né? E esse meu tio, né? Ele é gente religiosa, minha família é muito religiosa, tem um tio bispo até emérito, porque já fez 96 anos, vai fazer 96 anos, De Assis. não, foi bispo de Assis, né? E, então, agora é emérito, mas minha família é bem religiosa, e ele, mesmo assim, ele veio abraçar o Santo Expedito e chorava, alguma coisa que ele sentiu de ver, né? Então, alguma coisa também, então, um coração puro, né? Pensando numa coisa. No dia que chegou o Santo Expedito, a minha mãe veio e eu lembro que ela falou, nossa, ficou todo mundo emocionado. Eu cheguei do serviço, ela falou, filha, colocaram uma imagem de Santo Expedito lá, que parece que ele está olhando para a gente, assim, está dando conforto. E depois daí, no sábado, eu vim, né, para ver. Mas... da gente, né? Dá para o Santo Expedito. E depois, quando colocava o Santo Expedito lá no fundo, mais uma briga. Aqui era a capela, é isso. Era a capela. Daí tinha, quando foi fazer a paróquia, quando
foi atender todas as exigências, teve que fazer a pia batismal. E ele ficava aqui na frente, aqui no lugar da pia. Daí não. E tinha que colocar o São Paulo Apóstolo. Daí puseram o Santo Expedito lá, onde é o confessionário. Imagina. A briga que foi. A gente chegava na igreja e já estava falando lá. Então, depois puseram ele aqui de volta, aqui, né? Ficou bom até. Teve uma capelinha para ele. Porque o povo tem devoção, né? O povo não é todo mundo que faz teologia, não é. Eu fiz aquela teologia para leigos, né? Mas já é alguma coisa também, além de estar sempre na igreja desde sempre, né? Mas não é todo mundo que entende, né? O povo não entende. Então, tem que, como fala, como que é a devoção do povo que equivale, né? É igual a experiência que você teve na África, né? Não adianta querer. Não, você não é. Cultura, você não é. Devoção também você não é. Devoção, exatamente. Então, A gente já falou da festa de Santo Expedito, mas e agora os preparativos para São Paulo? A gente vai ter o trido aqui na paróquia, né? Como que tá os preparativos para o trido? O pessoal tem vindo, tem Então, o trido vai iniciar quinta-feira, né? Daí, quinta, sexta e sábado. Daí, no domingo, nós teremos a missa pela manhã. Daí, vamos ter um almoço, né? Para uma confraternização. E à noite, às 18 horas, o padre Carlos Alberto vem para fazer o rito da posse do padre Alan, como pároco. E depois nós vamos comer uma confraternização. Isso aqui já tinha sido expedito, agora continua seu tudo é motivo de confraternizar. Esse tem mais festa do que missa, vai ser esse dia. As festas que imagina o Donozão, isso aí. Mas nos anos anteriores teve bastante público, bastante gente veio para o trido. Tem uma coisa de São Paulo e do povo que está meio assim, né? Mas é época de férias e é feriado. Então já não tem muita gente que vem mesmo. Não é nem, né? Já é a situação que acontece. Feriado, às vezes cai lá na quinta-feira, né? Não vem, né? Já vai viajar, aproveitar, emendar o feriado, né? Além de ser férias. Janeiro é férias, o povo está terminando as férias, não vai nem vai falar, não vou, né? Então tem esse o problema, que não vem tanta gente também. Não é nem por causa do São Paulo, e nem. Eu acho que é esse motivo. Mas assim, também tivemos anos que no trido nós fazíamos, acabava a missa, tinha lanche no salão, daí, assim, tinha um público bom. Sim. Até o último dia do trido, ela falou, agora amanhã é missa e pronto, nós vamos sentir falta de conversar. Então, daí, assim... Mas o público é bem menor, não dá para comparar. Comparativo, então, com a festa de Santo Expedito com São Paulo. Mas bom, esse será no domingo. Como a Belinha falou, às vezes a data influencia um pouco, né? Então, assim, às vezes tem eu conheço algumas outras paróquias, né? Tem a paróquia aqui em Jundiaí, que também é São Paulo, eles fazem a festa na conversão de São Pedro e São Paulo, acho que é abril. Não é 29, no dia de São Pedro? É 29. Junho. É junho. Às vezes já é um dia de São Pedro das férias, né? Mas aí fazem a festa de São Paulo ali, porque de fato em janeiro a gente só está viajando.
Mas é uma coisa para se pensar também. Mas aqui, o bom esse ano aqui que vai ser no domingo, né? Então, é dia de missa, então tende a ser mais cheio mesmo, Sim, né? porque o povo ainda está viajando, né? Está acabando as férias ainda. Mas aqui também acho que toca muito também porque tem a data da cidade. Né? Também tem cidade. Por exemplo, a gente sabe que Tem missa no a catedral. missa Sim. catedral, né? Sempre vai estar bom dia, né? Aí vem alguma autoridade política, né? Tem eventos vários Tem também. Eventos que tem também, né? E A o prefeitura, também teve promove não eventos. sei se você não lembra, mas foi ano passado, a gente foi muito prejudicado pelas chuvas também. Eu me lembro que Foi ano passado. foi ano passado, Passado. tudo, e as pessoas não vieram e nós ficamos com antes ali. O dia do Padre Alexandre, que era Do Padre Alexandre, ele veio, o dia do Padre Alexandre. e as coisas não, porque a chuva, né? Alagou São Paulo todo. Quem é das norte vai lembrar, porque a estação São Paulo virou uma cachoeira. Cachoeira ali. Então a gente tem, Época de chuvas, né? além das férias, evento na cidade, é uma época de muita chuva, como está sendo essa época agora, né? Então, também tem isso. Tudo bem, às vezes, mas só porque chove o povo não vai, mas é que chove muito. Não é só terra da garoa, né? O próprio caiu tão forte. Depois que ele passar, quando sair de casa não dava para sair. Então, É né? isso aí. Então é isso, pessoal. Gostaria agora de que cada um pudesse dar uma palavra, seja com, pela devoção de Santo Expedito ou por São Paulo, mas que dê uma palavra de acolhimento para receber as pessoas, os nossos ouvintes que estão nos assistindo, para que possa vir, seja na festa de Santo Expedito, mas em todo domingo, toda missa, estar aqui presente na comunidade, né? E que possa se sentir acolhidos também, né? Se quem quiser começar pode levantar a mão. E, né? Só a festa, mas também a igreja está sempre aberta para acolher todo mundo. Tem vindo bastante gente nesses últimos tempos, depois chegou o padre Yara também e o Marcelo, né? O diácono Marcelo. Tem vindo bastante gente de muitos outros lugares, de outras paróquias também. Tem vindo, tem ficado cheia a igreja, né? Muitas vezes não fica só essa parte aqui da igreja, como lá em cima tem. E o pessoal cantava lá em cima antes, muita gente fica lá em cima até, não dá, e assim mesmo já enche de cadeira lá, sabe? Então tem vindo bastante gente mesmo aqui, né? Então, todos estão convidados mesmo, né? Então, é isso. É assim, a nossa paróquia, eu acho ela uma paróquia acolhedora. Assim, é um lugar, por exemplo, eu digo por mim, tá? Eu chego aqui, eu não tenho pressa de ir embora. Eu me sinto bem aqui dentro. É acolhedora, o pessoal, todo mundo se conhece, todo mundo se ajuda, né? Todo mundo faz o que pode para atender às necessidades do paroquiano que está chegando, né? Falta uma caneta, só um minutinho, nós vamos ali pegar, tal. Então, assim, eu acho importante, né, a presença das pessoas nas missas. Tem missa aos sábados, 18 horas, tem missa domingo, 9 horas, tem missa domingo, 18 horas. Tem missa no primeiro sábado do mês, do Imaculado Coração de Maria. Então, assim, nós temos, tudo bem, nós sabemos que tem pessoas que trabalham às vezes até de sábado e domingo, mas nós temos missa toda quinta-feira, à noite, às 20 horas, com a exposição do Santíssimo, com adoração. Então, nós temos bastante atividades para atrair que as pessoas
venham rezar, que as pessoas venham participar, que as pessoas venham para os grupos de oração, porque é o que a gente precisa, de oração, né? A gente está aí num mundo todo conturbado, cheio de tanta coisa, que a gente precisa ter um foco na oração. Então, assim, aqui eu considero um lugar excelente para isso, para oração, para acolhimento, para conversa. Tem o grupo das mulheres adoradoras, que nós rezamos o terço, depois nós compartilhamos a palavra, conversamos. Às vezes tem pessoas, já aconteceu comigo, que no dia eu estava com problema, eu comecei a chorar, todos começaram a rezar por mim, assim como outras pessoas também aconteceu de a gente precisar fazer isso. Então é importante, porque daí é bom você saber que seus irmãos estão unidos em oração, né? A vida da gente está muito atribulada. Então, ter essa confiança que nós estamos em união é importante. Quanto mais gente, melhor, né? Sim. A senhora falou de ser uma paróquia acolhedora, né? Sim. Eu sou de outra paróquia, né, da Nossa Senhora da Candelária, mas quanto vocês abriram, vem fazer aqui, quantas pessoas que vocês não vão ver, mas quantas pessoas estão aqui só para ver a gente aqui no nosso podcast hoje, que veio para ajudar, dar uma palavra, perguntando para mim, Jonathan, você precisa de alguma coisa? Quer água? Quer ir no banheiro? Coisa básica que às vezes o simples é importante, né? Sim, sim. Então, às vezes, como a senhora trabalhou também, né, nos artigos, acolher. Acolher. Ali, às vezes, a gente, e eu acho que não só aqui, né, na Candelária também é uma paróquia muito acolhedora. Sim. Então, trazer esse acolhimento que vocês podem vir aqui, que estaremos de braços abertos para Sim, com certeza. Com acolher certeza. vocês, né? Então, e eu agradeço, né, pelo acolhimento de vocês, que foi grandioso. Não esperava a mesa estar cheia, mas está cheia. Primeira vez que a gente faz um podcast com público também, né? A gente nunca teve um podcast que tem tudo. Então, o primeiro podcast que a gente está aqui em frente ao altar, né? Então, o primeiro podcast que a gente está fazendo em frente ao altar e também com público e também com acolhimento, com os dois padroeiros aqui. Sem brigar, sem brigar. Soldados de Cristo, né? Para trazer Cristo aqui pra gente, para fortalecer mais a nossa paróquia. Então, dois soldados para deixar a nossa paróquia, essa paróquia aqui, né, mais forte. Redes sociais também, né? Que o pessoal da PASCOM faz o trabalho deles. Então, é importante que todos possam visitar a página, olhar nas redes sociais, seguir a paróquia, né? Porque tem todas as informações, todos os eventos. Missa. Isso, exatamente. E depois a gente coloca embaixo aqui o site da paróquia, o Instagram. A gente destaca aqui embaixo. Então, Estão falando, olha, nova paróquia é disco e pastor. Eu sou da Páscoa. tem evento que passa como Assim se tá chama. faltando notícia. Vou brincando, tá faltando. Tem um evento que se chama Páscoa em Ação, né? Então é agir, né? É agir, é ir atrás, né? Pra gente, a Páscoa precisa informar. A gente precisa informar para formar. Então, é informar as pessoas para formar essas pessoas também. E a gente precisa também estar formado, né? Então, até mesmo quando a gente está trabalhando na Pascal, a gente mais também engrandece nossos conhecimentos, né? Com certeza. Então, e caso as pessoas que estejam na Vila Maria estejam passando por aqui, por que não visitar a Paróquia São Paulo Apóstolo, a outra paróquia, ou ir nas paróquias vizinhas, saber também um pouco mais da devoção de cada paróquia. Se eu pudesse ir em todas as paróquias, eu iria,
porque para trazer um pouco da vida até mesmo de cada santo, né? Hoje falamos de Santo Expedito de São Paulo, então saber como foi a vida desses santos, né? Que foram pessoas comuns, iguais a gente, mas que se doaram, né? Doaram sua vida para Cristo. E a gente tenta fazer um pouquinho disso, né? Doar nossa vida, nosso tempo Sim. para Cristo. E por isso que eu agradeço tanto vocês, porque vocês estão doando esse tempo. E o tempo hoje é tão precioso, né? Todo mundo está correndo em São Paulo, principalmente, está correndo para lá e para cá. E vocês pararem um tempinho que seja para estar disponível aqui para a gente. Nós é que agradecemos a Eu agradeço. oportunidade. Ficamos à disposição. Agora, eu não tenho preparado nada, mas ainda quando a gente prepara. Então, Aí vai ser você mais podcast falando e não termina mais. Essa fotografia, filmando. Agora, para finalizar, Diácono e Padre Alan. Sim, né, agradecer a Deus, né, o público que for assistir, né, conhecer um pouco, né, se tiver curiosidade de conhecer um pouco mais da paróquia, nós temos as redes sociais, né, Facebook, Instagram, estamos aí no projeto, conversando aí de a gente pensar em ter um canal no YouTube também, né, esse projeto, né, começar também nessa rede, até para conhecer as nossas pastorais, né, apesar de ser uma paróquia na sua estrutura pequena, mas ela tem uma força pastoral também. Silvana citou aqui, né, liturgia, ministros, tem uma equipe de acolhida, a gente tem música, a gente tem catequese infantil, 2, 3 grupos, né, grupos, catequese infantil, tem catequese de jovem, se formando para o crisma, catequese de adulto, tem a pastoral de eventos, tem a pastoral social, que nós assistimos 70 famílias com cesta básica todos os meses. Nós temos a pastoral de rua, que é fruto dessas doações, vai para as famílias e vai também um grupo para a rua levar marmitex, mais de 100 marmitex todos os meses. Também temos, né, a PASCOM, que movimenta, né, toda essa questão da comunicação do que está acontecendo. Temos o nosso bazar, Bazar Santo Expedito. Bazar Expedito. Bazar São Paulo administra. Fica com seus pedidos. Tem quatro bazares, né? Isso é bem famoso nosso bazar. Força Na força também. Pô, tem briga na hora de Tem até briga na hora de entrar. Parece aquela. Tem um estoque. Black Friday. A gente chama até de outlet, né? Tem que valorizar, né? Se a gente não valorizar, ninguém valoriza. Só outlet. Se você que eu usando aqui, eu comprei. Sim, então. Então tem assim, né? Tem música, né? Também. Não fica sem música. Toda missa tem música, assim. Temos coroinhas, cerimoniário. Então tem muitas pessoas Grupo de jovens. Recomeça agora dia 24, todo sábado. Então, tem a sua força. É bem verdade que, assim, como ela, né, não tem muitos braços, até aproveito para aqueles que assistirem, né, se quiser estender um braço aqui, a gente está puxando para dentro. Ajudar, né? Às vezes a gente vê a mesma pessoa em mais pastoral, porque também tem vocação para aquilo. Mas se viesse mais pessoas para somar, seria também de bom grado, né? Então é isso, abrir, né? Tem uma pastoral do batismo, que eu já estava esquecendo, né? Que também tem uma força, né? Desse primeiro sacramento, né? Tem muitas pessoas que fazem promessas para Santo Expedito, que se ficar grávida, vai verdade. Então, assim, são muitas pastorais, apesar de ser pequeno, mas nós temos bastante força grande de trabalho, né?
É sempre aquilo, né, que o senhor falou. A messe é grande, mas os Os operários operários são são poucos. Sempre teve. sempre tem. Teve. Padre, Sempre teve, desde Jesus, né? Sempre teve esse. mas o padre Nadir, toda missa ele falava isso, né? É, Ele terminava a missa, é. antes de dar a bênção, ele falava: a messe é grande, mas os operários são Tem poucos. que rezar, né? Enviar esse Senhor O Deus para Padre Nadir, ele nós. morreu com 100 anos, né? É. 3 anos que o Padre Nadir faleceu, né? Mas eu já tenho quase 100 anos, eu acho, 95, 96, por aí. Mas assim, a gente, Trabalhei com ele. e assim como você falou, quando eu cheguei aqui foi um desafio grande, mas várias vezes, eu estou testemunho disso, várias vezes eu falava, deixa eu mostrar para que eu vim aqui. E me sinto feliz, acolhida aqui, é o meu lugar. Né? Gosto de estar aqui, gosto de fazer aqui. Né? Depois que eu cheguei aqui, teve a experiência com o padre Rafael, que hoje está lá na São Gabriel da Virgem Dolorosa, e isso foi uma necessidade, ele foi para lá, veio congregar, nós somamos força aqui, né, de arrebanhar, né? Os avisos nossos aqui são, o aviso para chamar, não é simplesmente aviso, a gente quer enfatizar a importância das pessoas estarem aqui. Aqui é o lugar do encontro. Então, eles sabem chamar muito bem, viu? Porque É. vem bastante gente agora. Sempre a gente sabe que época que vinha pouca gente, que não sei o quê. E agora vinha bastante. Precisamos ser Verdade. os ananias para aqueles que vêm, É. para aqueles que caem com as escamas nos olhos. É. Nós precisamos ter ananias aqui preparados para receber. Né? E mais pessoas falando, Senhor, o que queres que eu faça? O que é isso? Né? Isso é isso. Mas assim, convido aqueles que estão, mesmo que não queiram, não se sintam aqui, venham nos visitar. A casa é pequena, mas é limpinha. O coração é grande. Eu queria só falar essa questão, porque tem um ponto importante aqui da história da paróquia, que foi nesses 15 anos, né, passagem de muitos padres, só que num período muito curto, né? Isso acabou, digamos assim, que afetando um pouco o sentimento de pertença das pessoas à comunidade, à paróquia. E aí, com a pandemia, isso agravou muito, né? Acho que de forma geral, para tudo, né? Então, muitas pessoas assim, se dispersaram, se afastaram. Né? Então, nesse A igreja tempo, ficou fechada muito tempo, né? tem. As missas eram online, né? Mas a gente percebe pelos relatos históricos, pelas fotos, né? Quanto que a paróquia aqui era muito festeira, né? Ativa, muitas famílias. Então, de fato, a pandemia foi um golpe duro, acho que para toda a igreja, assim, no sentido, né? As pessoas ainda estão retornando, a gente ainda está tendo que reevangelizar, mas aqui a gente está percebendo essa retomada espiritual, né? E aqui, talvez, né, eu queria falar duas coisas. Eu sou assessor vocacional aqui da região, então, sempre numa vez que eu vou aí fora, né? Sempre rezo com essa frase, né? Peço para o povo, enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, os operários são poucos. Então, tem que rezar pedindo para o dono da messe enviar o povo, né? Então, aqui a gente precisa de mais operários para que as coisas não pesem tanto para poucas pessoas. Porque hoje a paróquia, já que a gente percebe, ela tem essa força, essa potência, mas a gente tem que tomar cuidado com o material humano. Porque às vezes fica muita coisa em cima de pouca gente. Né? Isso acaba, às vezes, desgastando. Né? A gente vai então tem que tomar muito cuidado. Nós somos frágeis. E aí, dá um salto nessa questão, porque aí sim, a questão da festa, da fraternidade, é algo assim que é um carisma que mesmo sendo paróquia São Paulo Apóstolo, isso não se perdeu. É algo que a gente precisa assim, enaltecer, engrandecer muito. Né? Precisa retomar. A gente está retomando aos poucos, né? Aqui a nossa festa junina no passado já foi, assim, já teve grandes proporções por conta também do trabalho da Pascom, né? Então essa questão assim, tem que ter um trabalho de evangelização, né? Sei lá, atrair os algoritmos, né? Tem que ter uma forma de evangelizar, uma forma um pouco, às vezes,
uma brincadeira leve, né, que leva uma mensagem, para atrair as pessoas, a gente tem essa consciência, né? Mas aqui é o lugar, assim, da festa mesmo. Então, aquilo que a Belinha falou, né, às vezes tem mais festa que missa. Mas, assim, a gente, né, é como diz São Paulo, tem que examinar tudo e reter o que é bom. Da questão da festa, você tem que saber também que Jesus gostava de uma festa também, Fraternidade. você pega os relatos do Evangelho, vira e mexe, ele estava ao redor de uma mesa, né? A primeira aparição dele foi no casamento. Então, você precisa, essas coisas passam desapercebidas, né? Então, assim, a questão da festa dá para você evangelizar, né? As pessoas podem encontrar Cristo ali. Então, digamos assim, é um carisma que a paróquia que tem que a gente está resgatando aos poucos, né? Então, assim, às vezes pode ter mais festa que missa? Pode, mas tem que ter missa. Sim, e às vezes nessa brincadeira vem alguém de fora, alguém que né, tá meio assim, sem rumo na vida, né? É importante, é um ponto assim, importante. Precisa atrair bastante jovens também. Sim. Jovens é muito importante na Sim. comunidade. Né? Esse Muito meio importante. social, né? É, Hoje, o senhor falou da Páscoa e eu recebi antes da gente entrar aqui, que teve um vídeo que viralizou. O senhor Ah, a festa junina, abriu as panelas assim, tinha que fazer mais Visita a página do Instagram para você ver o nosso vídeo lá. Isso para foi fazer mais filhos. Né? isso foi uma ideia, inclusive, dos jovens. Foi uma ideia dos jovens. Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, meu, os caras vão me zoar aqui, meu. Então, mas aí já tem esse jeito meio doido, né? Então, você tranquilo. Esse traço meio artístico, pode ser. E aí ficou muito bom, a gente conseguiu passar a mensagem, convidar. E olha, teve gente que me abordou na festa junina, pessoas que de fato, assim, né, tranquilo, a gente percebe que não vem igreja e tal. Olha, eu vim por conta do vídeo, que eu queria conhecer você, queria conhecer o senhor. É legal, a gente abraçou, conversou, brincou, falou as bobagens lá, né, tudo. Mas que bom, então, assim, é a semente do evangelho, né? Essa questão da alegria, da festa, né, da fraternidade. É um ponto que a gente precisa, assim, né, fomentar mais, acentuar, né? e isso acaba traindo jovens, né? As nossas redes sociais também. Evidente, claro, a gente não quer, a gente não Mas não abandonar também aqueles Sim. mais idosos, né? Evidente. De mais idade. E que são quem traz a história da paróquia. História de nascer. Eu não sei, eu só tenho 80 anos. Mas que você falou, uma vez para que conhecem a história. Mas a história, como a história tem que continuar, então precisa de muito jovem. Para poder continuar. Né? E a gente vai contando essas histórias, os jovens vão ficar sabendo. Né? Então. Para manter, né? Vamos ter. A história, a vida da paróquia, né? Então, vamos manter e anunciar, né? Sim. E esse é o nosso trabalho como pastor, de anunciar. Né? E, assim, Cristo foi o maior comunicador, né? Então, o maior comunicador da história é Cristo, né? Então, que a gente possa também nos comunicar e levar este grande comunicador à casa de cada um, que possa nos acompanhar. Assim, mesmo ele falando muito por parábolas, mas dava muito para entender e era para o povo entender melhor, né? Porque se fosse falar do jeito que deveria saber falar, mais difícil, então, né? E é o que o padre falou, né? Às vezes, né, brincando de um jeito mais descontraído, é o que acaba atraindo também. É uma linguagem que atrai as pessoas, né? Então, que acaba atraindo as pessoas e que a gente possa... Atrai para a igreja, né? Sim. Como disse Evangelho. a Silvana, né? O padre Manuel, ele era assim, mais sisudo. Era um bom padre, né? Bom padre, né? Mas então afastava um pouco as pessoas. Era bom, talvez, né? ele não, assim, não tinha
acolhimento com as pessoas. Era o jeito dele. mas Era o jeito um- dele. Um excelente padre. Sim, ele era um excelente padre, tudo, só que assim, ele Não é esses né? mantinha uma certa De distância, cada né? pessoa, né? Também. Então, A gente padre também é uma pessoa. Padres que são mais acolhedores, tem padres que são mais na deles, mais quietos, e isso daí é normal. A gente está lidando com pessoas, e é uma pessoa também que está ali, Sim, que tem o carisma dele, mas que acho que trouxe ele também, deve ter trazido muita coisa boa para nós, para essa paróquia, né? Da Capela para a paróquia. Então, os ensinamentos que mantiveram vocês aqui. certo, Então, que deu a base, a estrutura para vocês se manterem aqui. é. Então, cada padre vai ter um pedacinho de cada um, né? Então, e se ele é desse jeito, ele está ainda sendo lembrado, porque por vocês. Então, Toda vez sempre falava, tá vendo esses lugares vagos? Jesus ficou esperando e você não vê. Lembra que ele falava? Ele falava toda missa, Padre Manuel. Ele falava isso. Padre Chico logo depois do Padre Nadir. Junto com o Padre Nadir. Não, Veio o padre Juliano. depois veio o Padre veio Manuel. Depois o padre Juliano. Não, pelo amor de Deus. Depois Um pouco do. antes do padre Wagner. tá confundindo todo mundo. Oi, Simões. Então, antes do Padre foi o Simões e o Manuel. Isso. Não, Teve é o o padre. Daí o Padre Manuel foi para Simões. Guarulhos, transferido. Sim. Daí veio o Padre Simões. Depois veio o Padre Simões, ficou Não, antes do doente. padre Simões veio o padre Estevão. Ah, veio o Padre. Sim, 2014. Depois, Foi muito bom padre também, o padre Estevão. depois veio o Padre Wagner, né? É. O Padre Então, Simões foi. Depois vai Benedito, Eu vai ficar um pouco doente. entre Ele vai ficar Rafael bastante tempo, porque agora não vale mais aquela história de cada padre ficar 2 anos aqui, que ele está falando da rotatividade de padre daqui, né? Então, de compor, né? Essa rotatividade. porque tudo bem que a igreja tem 30 anos, né? De São Paulo é 15, né? Mas mesmo nesses 30 anos, bastante padre que passou por aqui. O padre Eli ficou um tempo Padre aqui Eli também. ficou um tempo Eli aqui ficou também. um tempo aqui, né? Não sei se... Carlos Humberto também ficou, não ficou? mas ele, aqui não. Mas ele era o Santos Prazeres. No Santos Prazeres, ele vinha fazer missa aqui, né? E ele é que derrubou a casa paroquial, começou a arrumar tudo aqui, né? Ele é a cadeira. Ia comprar móvel. Inclusive, os pobres que estão lá ainda são daquele tempo. O micro-ondas, lá vira queimou, tem que trocar, né? O fogão. O novo tudo bem. Tá certo. Glória a Deus. Mas e é isso, gente. Eu agradeço novamente pelo acolhimento de vocês, por ter trazido um pouquinho da história de cada um de vocês, da história tão enriquecedora dessa paróquia, e que continue levando muitas pessoas, trazendo muitas pessoas para cá e levando o evangelho para muitas pessoas, né? Então, eu quero agradecer, né, em nome da paróquia Nossa Senhora da Candelária, e que vocês permaneçam com essa luz que cada um de vocês tem, que a senhora, como ministra de Eucaristia, possa levar Cristo a cada pessoa, padre assim também, diácono, e que a senhora, cada vendinha lá, tá levando uma pessoa. Não sei se a senhora foi estar lá. Volta ela para lá, padre, porque ela vai levar. Sim, coisa interessante, que um dia chegou uma pessoa que meu Deus, eu também ficava assim, em outros dias também, não era só domingo, era certeza, quando eu estava trabalhando, né? Apesar de que eu trabalho até hoje, mas eu tinha compromisso, mais compromisso, né, nessa ocasião. Eu comecei a vender só no domingo aqui. Depois eu ficava um dia ou outro, mas um dia eu estava aqui, veio passando assim, meu Deus, eu vender da secretária. Eu não comprei presente da minha secretária. Me deu o que eu tenho, o que tem aqui, né, para me levar para a secretária. Pois tinha umas coisas lá, né?
e até era o marido da Marli, né? Esqueci o nome dele. Como que era o nome do marido da Marli? É, então, e ele pegou e foi, né, ainda pagou, até isso a gente, né, tem isso aqui, tem esse santinho, tem essa, porque a gente tinha coisa bonita mesmo, né, as correntinhas, tudo mais, tal, né, essa ela vai gostar, né, na caixinha, né, presentinho, tudo mais, tal, ele aí salvou minha vida. E cada lembrancinha, cada artigo que a senhora vendeu, né? Foi com tanto amor, com tanto coração, Sim, tanto que até hoje as pessoas são lembradas por isso. lembrava até muito Então, legal, mas mais isso aqui também. Aí qual que eu levo? As duas estão bonitas, viu? nesses artigos a senhora, além de fazer venda casada, aumentando o ticket médio da população. A senhora vai voltar ela para a universidade, tá vendo? Que a senhora continue levando, né, Cristo, seja de uma forma de uma lembrancinha, isso para a sua pessoa também, né, que já é uma pessoa que fala de Cristo, de Santo Expedito, de São Paulo, que essa paróquia leva Sim, todos daqui da paróquia levam, né, esse acolhimento e leva a palavra de Cristo para cada um de nós. Então eu agradeço a presença de vocês e Nossa Senhora da Candelária iluminar-nos. Amém. Amém. E que São Paulo também nos proteja mais um ano da nossa. também. Mas em São Paulo também. E Nossa Senhora da Candelária. Hoje é dia de São Sebastião. Hoje, né? Não ia deixar de ir. Eu vou todo ano lá, né? Então, aí tem Gente, por isso, assim encerramos o nosso podcast. Muito obrigado. E tenham todos um excelente ano de 2026. Obrigado. Obrigada.